Sabe que quando me faz essa pergunta, primeiro quero agradecer, dizer muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e de poder, de facto, falar sobre mim. Acho que quando eu paro para falar sobre mim, já é meio complicado, porque eu nunca paro, estou sempre a correr e, aliás, eu venho agora de um voo, estou sempre a voar e a correr. E falar sobre mim é de facto voltar à minha história, é voltar às minhas raízes, é voltar aos meus princípios e é voltar àquilo que eu defendo, aquilo que é a África e o posicionamento da África para o resto do mundo. E penso que, como criadora, é um dever meu pensar neste posicionamento, não só para Angola, mas para a África em geral. Tudo isto, todo este processo faz parte da minha história, como cresci, a forma como foram passados determinados valores pelos meus pais, faz parte da minha personalidade, portanto, de tudo o que aprendi. É um conjunto, porque eu costumo dizer que não há duas Nadirs, assim como não há outras pessoas iguais, não há Nadir igual e nunca haverá na história, porque o meu percurso, o meu passado e aquilo que eu vivo no presente é tão especial que eu agradeço a Deus todos os dias. Sou uma mulher que gosta de aprender e não desperdício, portanto, nunca atiro para o ar as oportunidades. Eu cresci no meio de 4 irmãos e sempre tivemos uma vida, eu não digo difícil, difícil no sentido de ter pais jovens que lutaram muito para poder criar os 5 filhos. Nós não tivemos nada de mão beijada e continuamos a ter uma vida normal porque ainda não tenho nada de mão beijada. Então, todo este sacrifício por parte da minha família, dos meus pais, hoje reflete-se muito naquilo que eu sou, porque é isto que eu também tento passar. São esses valores, são esses princípios que fazem com que eu atinja cada vez mais os meus objetivos. Objetivos que são traçados diariamente, porque eu não sou uma pessoa com um posicionamento, eu não gosto de pensar muito a longo prazo. Aprendi, talvez por viver em África, embora tenha vivido muitos anos fora de Angola e de ter aprendido de ter juntado essas culturas, porque no final são várias culturas. Eu vivi em países como o México, vivi na Inglaterra, estive nos Estados Unidos, estive na China. Então tudo isto faz de mim uma pessoa diferente, com uma visão um bocado diferente e, acima de tudo, eu tenho muita paciência. Sou uma pessoa que sei esperar e gosto de preparar os meus trabalhos com alguma antecedência e também com alguma expectativa, porque ninguém melhor do que eu para analisar os meus próprios trabalhos. Eles são estudados, portanto, a todo detalhe. E cada um deles conta uma história. E então eu tento passar isto para que as futuras gerações consigam perceber como é difícil, ao mesmo tempo como é rico e ao mesmo tempo que quando olharem para nós ou quando pensarem em nós daqui a 100 anos, que pensem que nada foi dado de mão beijada. Então é preciso trabalho. E é esta, portanto, a análise que faço em relação à sua primeira pergunta, porque de facto é este conjunto de valores, a minha motivação, o acreditar num futuro melhor, que faz de mim a pessoa que sou e, naturalmente, dentro daquilo que são os negócios e daquilo que é o meu trabalho, do posicionamento como mulher, acaba sempre por influenciar no meu dia a dia e nas tomadas de decisões, portanto, nas minhas decisões e posteriormente
aquilo que penso e aquilo que defendo e que tem que ser defendido no exterior do país. Estamos a apostar. É assim, tem sido naturalmente os últimos anos eu não digo uma corrida, mas mais ou menos, tem sido uma corrida contra o tempo, porque é importante. Eu disse há dias numa entrevista e continuo a dizer que principalmente esta área da moda é uma área que é preciso ter alguma preparação. O meu estudo é diário e o dia só tem 24 horas. E então, naturalmente, que aperta, é um círculo que se fecha, e principalmente como mulher, porque sinto que as mulheres tiveram tão poucas oportunidades de posicionamento, de irem para a universidade, de estudar, que neste momento está toda a gente a correr e a tentar garantir e a tentar perceber melhor o posicionamento da mulher no futuro. Então, eu faço parte deste grupo também, embora já tenha estudado e acredito que nunca é demais. Então, eu estou sempre a tentar dar passos que sejam importantes, de forma a eu poder estender a minha marca e levar o nome de Angola, portanto, ao mais alto nível. Não é importante só Portugal. Aliás, eu antes de chegar a Portugal, eu fiz a Mercedes-Benz Fashion Week em Berlim, já estive na Ásia a fazer desfiles, estive em Milão, então já tenho dado outros passos. E agora estou de facto numa posição em que é preciso que se crie já a estrutura em cada um desses países. Estou a começar naturalmente por Portugal, porque penso, e uma das decisões que tomamos foi, portanto, a nível de grupo, foi Portugal e a África do Sul, porque além de Angola são os países em que eu passo mais tempo, portanto, mais em Cape Town do que em Portugal, para dizer a verdade. Mas Portugal, eu tenho recebido, o calor que eu tenho recebido de Portugal é tão grande, e a forma como a marca, portanto, é esperada, e o posicionamento da marca neste momento aqui em Portugal tem sido que eu não tenho palavras para descrever. Então é importante garantir este mercado, é importante dar resposta aos portugueses e aos africanos, aos portugueses e a todas as pessoas que de facto gostam do meu trabalho. Então começo a Europa desta forma, tive há dias a analisar entre Milão e o resto, Alemanha, talvez Berlim. É uma cidade muito grande e que também gosta muito do meu trabalho, mas eu ainda aposto no posicionamento da marca em Portugal. E estamos a trabalhar para ver o que é que acontece e qual será a melhor solução para dar resposta e então fazermos este elo entre Angola, Portugal, porque Portugal para mim serve como base para o resto do mundo. Para Nova Iorque, para Berlim, para Milão e para tudo o que é, portanto, aquilo que são as grandes capitais da moda. Daqui dentro. A Força da África foi uma coleção muito bonita, muito específica, porque de facto eu queria levar e aquilo que eu disse, portanto, quando respondi às outras questões. Eu quando falo dos meus trabalhos, eu foco muito na, portanto, África em geral. Isto porque, para já, sou uma mulher da África, com várias raízes, com várias culturas no meio, e então os tecidos que eu uso para trabalhar vêm de várias partes da África. E então era importante frisar isso, tanto não foi a força de Angola, mas foi a força da África, porque eu penso que o posicionamento da África no resto do mundo é extremamente importante. E esta união africana, este balanço
porque há uns anos que tentamos balançar, mas é difícil termos os trabalhos de designers africanos nas grandes passarelas do mundo. E hoje, depois de ter analisado e de ter estudado tudo isto, eu acredito nesta força da África. Eu acredito nesta união entre os criadores africanos e acredito nessa passagem da África para o resto do mundo. Acredito que Nova York, acredito que Berlim, acredito que aqui em Portugal, portanto, aquilo que são as semanas de moda no mundo, estejam em condições de receber os trabalhos dos criadores e estejam em condições de receber esta força da África. Ainda temos algum déficit quando falamos em industrialização, quando falamos em indústria têxtil a nível da África, quando falamos de profissionais ligados à área da moda, porque a moda não são só os estilistas, são os manequins, os fotógrafos, os aderecistas, quer dizer, há aí os produtores, uma série portanto, eu costumo dizer, a moda é uma arte, e então é a pensar neste grupo grande de pessoas e que, de facto, há outro ponto que também é extremamente importante, que é o posicionamento da moda e o valor, o que podemos adicionar à moda à economia de um país. É muito fácil esquecermos que as pessoas vestem 2, 3 vezes, às vezes por dia. Então, quer dizer, é uma área que pode gerir e que gera milhares e milhares de dólares. Infelizmente, a indústria têxtil em África ainda continua com um déficit muito grande. Existem já alguns países com alguma potencialidade, já a produzir com uma produção já a um nível aceitável, que é o caso do Ghana, a África do Sul, os Camarões, em que muitos tecidos também são pintados à mão e que, de facto, há ali uma indústria que já consegue gerir, portanto, movimentar algum dinheiro. O próprio emprego, portanto, já tem, portanto, os próprios governos têm apostado muito nos jovens quando se trata de posicioná-los a nível de moda e a nível de desenvolvimento. É pensando nesses jovens, é pensando no número de empregos que, de facto, as economias em África também têm dado outros pontos. E a moda, porque, de facto, não temos escolha, acabamos sempre por vestir. Vivemos em países quentes. E então esta força da África, é esta força que eu me refiro, este desenvolvimento do Ghana, dos Camarões, da África do Sul, do Quênia. Hoje temos criadores norte-americanos a viverem ou com alguma base, ou irem com alguma frequência, a deslocarem-se já com alguma frequência a países como o Quênia, onde algumas produções, como é o caso de bolsas, sapatos, sandálias, já começam a ser produzidas em África. Então, é aquilo que eu digo sempre, se eles podem, se têm essa visão, nós estamos em África, temos que ter então uma visão ainda maior, uma visão superior. E esta foi a minha ideia quando criei e quando falei da força da África. E era este posicionamento. É estar numa passarela com uma Stella McCartney ou com outro designer qualquer e poder passar ao mesmo nível e então mostrar a nossa potencialidade africana. Como boa angolana e como eu vou dar o meu ponto de vista como jovem.
Em primeiro lugar, Angola está a passar por um momento muito específico, que é um momento de desenvolvimento económico, ao mesmo tempo em que está a atravessar uma fase que eu chamo muito especial, porque tivemos um desenvolvimento muito rápido e então chegamos à altura em que de facto é preciso parar e fazer-se então uma retrospectiva de tudo o que foi feito na correria, naquilo que nas tomadas de decisões que foram feitas, que foram tomadas no momento em que Angola vinha, portanto, vem de um país de guerra. Hoje sentimos que é preciso ajustar e esse ajuste tem sido feito com base, ou melhor, com a ajuda de todos os angolanos. Digo isto porque eu acabei de dizer que o número de mulheres nas universidades, o número de pessoas que hoje decide apostar naquilo que eu digo ser profissional, não é só trabalhar, é trabalhar, mas trabalhar com alguma experiência, trabalhar com garantia e trabalhar a pensar num futuro não só individual, como pessoa, mas a nível do país. O que é que eu posso produzir e de que formas é que serei útil, portanto, dando o meu contributo, não só como jovem, mas o que é que o país espera de mim, ou o que é que haverá de esperar daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. E que futuro é que podemos preparar para as nossas gerações, para os nossos filhos, para aqueles que vêm, portanto, depois mais novos. Então, é este o momento que se está a passar. É este momento em que cada um de nós tem que parar e fazer a retrospectiva de qual é a melhor forma e qual é o contributo, o que é que eu tenho que fazer mais para assegurar todo este desenvolvimento, porque desenvolvimento, quando falamos em desenvolvimento de um país, não falamos só na economia, não falamos só no dinheiro, não falamos só nos diamantes, não falamos só no petróleo. Estamos a falar daquilo que é a riqueza principal de um país. E a riqueza principal num país é o povo, são as pessoas. E então é aí que se tem que agarrar. O número de pessoas que têm que ir para, portanto, de crianças, ter a certeza que estas crianças vão hoje para a escola e que amanhã estão a ser formadas numa universidade e que depois irão garantir o posicionamento deste país para o resto do mundo, como eu costumo dizer. Então, é preciso assegurar este desenvolvimento. E penso que Angola está neste momento a passar por isso e estamos todos, os angolanos. Então, eu sou uma mulher feliz porque eu sinto que os meus pais fizeram o trabalho de dar aquilo que é o mais precioso, que é a educação. E quando somos pessoas educadas, quando somos pessoas preparadas para tudo, porque eu costumo dizer que quem vive em Angola vive em todo lado, consegue se safar depois em todo lado, porque nós temos várias coisinhas para resolver num dia só. E costumo dizer que somos os talentos, porque eu às vezes falo com pessoas lá fora, às vezes estou nos Estados Unidos ou num sítio qualquer e penso que as pessoas conseguem se concentrar numa coisa de cada vez. E é muito difícil encontrar alguém assim em Angola, porque as pessoas em Angola estão habituadas a resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E isto é bom, é uma das coisas, é uma das nossas riquezas. É o facto de passarmos sim algumas dificuldades, mas usarmos isto também a nosso favor, porque é importante pegar nestas dificuldades, e aliás são estas as dificuldades que fazem com que nós depois
lutamos e eu luto depois para encontrar as minhas soluções a este problema, a esta dificuldade, qual é a solução, qual é o plano B. E então penso que é este momento muito especial para nós, para os angolanos, é o plano B. Tivemos o A, toda a gente, e agora é preciso parar, fazer um balanço, posicionar quem deve ser posicionado, quem precisa de ser posicionado, educar quem precisa de ser educado e então depois deste grupo estar formado, então continuarmos a fazer aquilo que nós sabemos fazer, até porque nós somos um povo com... eu costumo dizer, somos um povo feliz, somos um povo, apesar de algumas dificuldades, o angolano tem sempre um sorriso, a mulher tem sempre um sorriso, ela pode não ter muito, mas está sempre muito vaidosa, é uma mulher que acorda bem disposta, é uma mulher que muitas das vezes nós olhamos para alguém e não conhecemos a história, mas é alguém que lutou e que se calhar até não tem um parceiro, porque este parceiro foi para a guerra não sei quantos anos e acabou por ficar na guerra, ou porque depois encontrou outra mulher, ou então simplesmente morreu e desapareceu. Então desapareceu do conceito família. E então é esta mulher que luta para dar o pão aos filhos. E então são esses exemplos e é isso que nos torna únicos, que nos torna diferentes. E eu penso que estes desafios têm posicionado os jovens angolanos a lutarem e portanto, é o nosso objetivo, é a nossa luta para podermos estar ao pé, ou pelo menos a um bom nível de igualdade aos outros jovens que não passaram as mesmas dificuldades que nós, mas que nós, apesar dessas entraves todas, continuamos a viver. E é esse espírito que se quer para Angola e é esse espírito que os angolanos neste momento precisam de força e acima de tudo, de muito carinho e que olhem para aquilo que nós fazemos com muito sacrifício. É muito difícil para mim, como criadora, estar numa passarela, porque eu digo difícil porque sei o sofrimento, aquilo que me levou a apresentar. Portanto, as horas de trabalho são diferentes de um designer que tem tudo numa rua, como aqui ou nos Estados Unidos, em que existe uma quinta avenida e que todas as portas levam a uma casa de design ou de tecidos e existem não sei quantos professores de moda. Eu venho com uma história diferente. E então é essa história que eu tenho para contar, que de facto ao mesmo tempo faz a diferença no resto do mundo. Então, por um lado, é bom, não é, que eu tenha essa história para contar. Por outro lado, também gostaria muito de ter a vida um bocado mais facilitada e poder, de facto, entrar numa loja e comprar aquilo que é o mais simples e muito mais rápido chegar ao objetivo. Mas vou lhe confessar que eu dou muito valor ao meu trabalho e eu dou muito valor, portanto, aos criadores nacionais e espero cada vez mais que Angola, assim como Portugal, recebeu o meu trabalho, que os outros países continuem a receber o meu trabalho, que é feito do fundo do coração. É uma pergunta um bocado difícil. Eu digo difícil porque a Nadir de hoje já não era a Nadir de ontem, né? Quer dizer, todos os dias eu vou aprendendo e vou tentando viver e superar os meus próprios objetivos. Eu não digo dificuldades, mas são os meus objetivos. E esta corrida contra o tempo tem sido uma corrida portanto, é minha, eu costumo dizer que é minha só, porque eu dentro do mundo da moda não me comparo a ninguém, porque eu acho que o mais importante no meu trabalho é o foco naquilo que quero, no objetivo e peço sempre a Deus para que todos os dias me conceda este dom
de poder criar e de poder olhar para as coisas com outro olho, com outra visão e poder sempre sonhar, porque eu acho que os sonhos é algo que não se tira de ninguém e então podem tirar o resto, mas os meus sonhos é algo que não desaparece e são meus só. Então a minha luta é a minha luta, não é a luta de outros designers e não é a luta de ninguém mais, é a minha. E eu tento superar-me todos os dias, portanto este é o meu objetivo. E este é a Nadir que cresce, é a tal Nadir dos 40 anos de liberdade, dos 40 anos de paz, a Nadir dos 40 anos de idade. E então tudo isto vem em função portanto, a este crescimento. Olhar para as coisas com outro olho, talvez agora menos crítico ao meu próprio trabalho, porque naturalmente que eu sou, claro, a cabeça por detrás de tudo isto, mas ao mesmo tempo também sou a maior crítica, sou aquela que depois sento e analiso as coisas até o detalhe. Então, poder hoje sentar e falar de mim é de facto especial, porque eu, sim, tenho que confessar que eu dedico muito tempo à moda. Pequeno almoço, almoço, jantar, é sempre moda. Dedico muito tempo às pessoas, a olhar para as pessoas, porque no final é com elas que eu aprendo, é com elas e a pensar, principalmente nas mulheres, nas dificuldades, no dia a dia e naquilo que nós vivemos todos os dias. A mulher africana fora da posição de Angola, assim como eu também estive, como é que se sente, o que é que ela quer, quais são os objetivos, qual é a defesa, quando é que é importante, de facto, mostrarmos os nossos valores, aquilo que nós somos. É todos os dias, é sempre, é de todo momento. Portanto, são esses, que eu costumo dizer, os pequeninos, as questões muito pequeninas que eu levo algum tempo a analisar. E é com base nisso que eu crio, é aí onde eu me inspiro. Então, é aí que vem uma Nadir diferente, uma Nadir que aposta no desenvolvimento, na educação e aposta essencialmente na emancipação da mulher. Eu penso que a mulher africana precisa de dar passos livres e esta emancipação só será possível quando a mulher é de facto independente. Para isso, há aí uma série de questões que têm que ser resolvidas. E essas questões podem ser resolvidas não só a nível individual, mas também a nível do país, do próprio país. Porque é preciso que se criem oportunidades para portanto, para sustentar estes desafios, porque, como eu acabei de falar das riquezas, e as riquezas de um país são os seres humanos, são as pessoas. É preciso ouvir as pessoas e é preciso acreditar e é preciso acompanhar este desenvolvimento e aquilo que as pessoas querem. E então penso que o papel da mulher, eu falo sempre na mulher porque é nela que eu me inspiro, por ser mulher, até porque somos nós que depois geramos os novos seres, então é preciso que haja alguma estabilidade, que é para se poder então criar aqueles que serão o futuro do país, aqueles que serão o futuro da Angola e o futuro da África. E é apostando nestas mulheres e é defendendo estes valores, é defendendo estes pontos de vista que eu crio
e que tento elevar todos estes desafios, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu sonho, é em defesa disto tudo que eu trabalho todos os dias e que no final a única coisa que quero é que de facto Angola continue a ser um país em que as pessoas possam viver em paz e que haja estabilidade para então podermos desenvolver e podermos fazer aquilo que cada um de nós sabe, que é trabalhar e também, naturalmente, podermos viver com alguma dignidade. Porque é muito importante que cada um se sinta bem no sítio onde vive, onde nasceu, onde cresceu. E embora tenhamos já muitos estudantes, muitos bolseiros pelo mundo afora, que eles sintam a necessidade de regressar, de voltar a casa. E então voltar porque apostam naquilo que se chama estabilidade, apostam num futuro. E é isto que nós queremos lutar, queremos de facto ter essa oportunidade e podermos viver. É o meu sonho estar numa passarela com vários desenhadores, com várias coisas a acontecerem e sem ter necessariamente que dizer que seja de Angola ou que seja de outro sítio. É a África e é o continente africano, é a mulher africana, é a criança africana e é aquilo que eu considero a África como uma nação.